Boa tarde, gente. Vamos começar? Acho que estão entrando. Pessoal, estamos começando o próximo painel. Se puderem se acomodar, por favor. Quem tiver com um cafezinho aí fora, pode trazer, se acomodar com o seu café. Não tem muita gente? Vamos lá, então. Nick. Boa tarde. Obrigado por terem permanecido até o quase final do nosso evento. Vou até avisar que, na sequência desse último painel, a gente vai receber o presidente da empresa de pesquisa energética, o Thiago Prado, para fazer um wrap-up do tema com o Nick Burridge, presidente da Britain aqui no Rio de Janeiro. Eu vou contar um pouco para vocês a razão desse painel. Quando a gente começou a organizar isso há uns meses atrás, a Monique, eu e Britain, Nick, Fábio e o Comitê de Energia, assuntos como que a gente ouviu aqui desde a primeira sessão, como o IRA, que é o Inflation Reduction Act americano, que enfim, é superlativo, como tudo que os americanos fazem, que dá um crédito tributário colossal para a redução de emissão de carbono, assim como o chamado European Green Deal, que vai na mesma linha, e outras novidades que a gente está ouvindo aí de sopa de letrinhas, como aqueles investimentos, incentivos para investimentos dentro do país, como o México está fazendo com os Estados Unidos. Isso tudo era notícia, mas menos frequente, e isso tomou um corpo muito grande. A gente tem uma questão fiscal no Brasil que não permite fazer investimentos como o IRA, mas temos, por outro lado, um mercado financeiro muito forte, um mercado de capitais igualmente forte, e instituições internacionais que já estão aqui há bastante tempo financiando projetos, às vezes sem tanta visibilidade para o largo público, mas com bastante ênfase. E foi por essa razão, e quando a gente pensou aqui na Britain, a gente tentou ser agnóstico, respeitar o tema do evento, que é a transição energética, a descarbonização. Esse era o único requisito que a gente se colocou. Temos que falar de descarbonização, mas somos agnósticos de fontes de energia. E como vocês puderam ver, a gente começou falando do upstream, o upstream sustentável, depois o downstream, as energias renováveis e biocombustíveis, inovação, que foi o último painel, e a Monique e eu, a gente brincava falando, isso está tudo muito bom, tem várias empresas que conseguem financiar isso tudo com equity, mas precisa de dinheiro. E aí a gente teve a ideia de montar um painel sobre financiamento de projetos de transição energética, e tivemos a felicidade de ter conosco um campeão nacional, que é o Banco do Nordeste, chamado BNB, que, para quem não sabe, eu diria que, eu não sei o percentual, mas a esmagadora maioria dos projetos de energia renováveis no Nordeste, que é onde o sol tem sido mais generoso ainda e o vento também,
não teriam saído do chão, não teriam saído do papel se não fosse o BNB. Temas como geração distribuída, descentralização da energia, só pegaram o corpo que pegou por conta de financiamento de projeto, especialmente do BNB naquela região, BNDES também, e do BNB. E, para fazer uma dobradinha com o BNB, um assunto que talvez seja ainda menos conhecido, que é das chamadas ECAs, Export Credit Agencies. O Reino Unido tem uma ECA muito atuante, com um cheque bastante gordo, né, Fábio? Que é a UK Export Finance, que já está no Brasil há um bom tempo, menos do que outras tantas ECAs que a gente ouve falar mais, mas com uma amplitude, com um leque muito generoso e com um foco, que é o foco do Reino Unido, em descarbonização. Então, eu vou chamar primeiro a Roberta, vou ler o currículo da Roberta. A Roberta Montalvão é gerente de ambiente do Escritório de Promoção e Atração de Investimentos e Relacionamento Institucional no Rio de Janeiro, no BNB, é funcionária de carreira do banco há mais de 17 anos, graduada em Direito pela Universidade Cândido Mendes e em Letras pela Universidade Estadual de Montes Claros, com especializações em Compliance, Integridade e Administração Pública pela PUC de Minas Gerais. Ocupou diversas funções de gestão nas áreas negociais, de análise de crédito, controles internos, atuando nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Como gerente do Escritório de Promoção e Atração de Investimentos e Relacionamento Institucional do BNB, é responsável por representar o banco em agendas institucionais, bem como em negociações de grandes operações, infraestrutura, comércio, indústria, energia, dentre outros. Obrigado. E o Fábio Acunzo, Fábio, por favor, atua no governo britânico desde 2022, na originação e estruturação de projetos de investimentos que possam contar com o suporte financeiro do UK Export Finance. O Fábio é formado em Economia pela Universidade Mackenzie, com pós-graduação em Gestão de Negócios Socioambientais pela Escola Superior de Conservação Ambiental e Sustentabilidade. Trabalhou nos últimos 25 anos em bancos internacionais e consultorias nas áreas de tecnologia e na estruturação de financiamentos para projetos de diversos setores e para apoio ao comércio exterior. Atua também como mentor e investidor anjo de empresas com propósito de impacto socioambiental. Obrigado a ambos. Eu vou passar a palavra primeiro para a Roberta. A Roberta e o Fábio têm, cada um, uma apresentação, e o que a gente combinou enfim, como é financiamento de projetos, às vezes o tema é um pouco menos discutido no âmbito das questões de transição energética, a gente vai tentar, né, Fábio, situar um pouco, especialmente com relação aos ICs, do que se trata esse mundo das Export Credit Agencies e dizer onde é que eles se situam na descarbonização e na transição energética. Obrigado. Boa tarde a todos. Primeiro, gostaria de agradecer, né, pela oportunidade. Estão me ouvindo bem, né? Pela oportunidade de estar aqui representando o Banco do Nordeste. Eu vou perpassar por uma apresentação e tem um vídeo institucional, né? Para quem não conhece, o Banco do Nordeste, a primeira desmistificação importante, não atua só no Nordeste. O Banco do Nordeste atua na área da Sudene, entendam do Maranhão até a Bahia, além de boa parte de Minas e boa parte do Espírito Santo. É nessa região em que o BNB pode aplicar e participar de projetos, dentre eles projetos de infraestrutura, né, como o Léo disse, muito focado ali nas energias renováveis, no saneamento, em todo o processo de transição e infraestrutura da região. Deixa eu me ajudar a passar daqui. O Banco do Nordeste ele opera, né? Aqui é um pouquinho da nossa apresentação institucional, criado ali em 1952, é o maior banco de desenvolvimento regional da América Latina. No Brasil temos 3 bancos de desenvolvimento, né, regionais, e o BNDES, claro. Você tem o Banco do Nordeste, no Nordeste, na área da Sudene, o BASA e o Banco do Brasil. O banco ele é o administrador exclusivo do Fundo Constitucional do Nordeste, que é o FNE, que é a origem, né, o fundo pelo qual o BNB realiza seus financiamentos. Então, toda essa monta de projetos que chegam e são financiáveis tem como lastro ali o Fundo Constitucional. E aí, contando a historinha, é o que a União arrecada, né, de IPI, Imposto de Renda, 1,8 é repassado ao Banco do Nordeste e ele repassa, então, nos projetos nas mais diversas cadeias produtivas. A título de curiosidade, para o ano de 2024, tem-se uma expectativa de 38 bilhões de reais
para se aplicar, né, em projetos na área de atuação do BNB. Pode passar, por favor, Léo. E aqui um pouquinho, né, indo ao encontro ao tema do evento, que é a questão da sustentabilidade. O banco, ele, como o Léo disse, fez sair do papel vários projetos, e em uma forma inovadora de pensar, né? Atuar em uma região, ser um banco de desenvolvimento em uma região que tem um déficit, o IDH baixo, precisávamos pensar no que tínhamos de mais abundante, o sol e os ventos. Indo ao encontro, né, dessa temática do mundo, em que a transição energética ela é tão importante, né, ali pensando já na Agenda de 2030, né, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, o BNB, há alguns anos, inicia os projetos ali de energias renováveis. Começamos com as eólicas e depois desenvolvemos as gerações fotovoltaicas, tanto as centralizadas como as distribuídas, criando linhas e condições de financiamento específicos e atrativos. Tem um vídeo institucional, acho que alguém pode passar, por favor. Existe uma pergunta que atravessa a humanidade desde sempre. O que é o futuro? Entendemos que o futuro não é só um lugar no tempo, ou um amanhã que sempre foge. O futuro é a Sandra, o Raul e o João. O futuro é humano, é elétrico. O futuro é limpo, sustentável, renovável. O futuro é solar, sopra com o vento. E é por isso que, nos últimos 5 anos, o Banco do Nordeste investiu mais de 30 bilhões de reais em energias renováveis. Isso evitou que mais de 40 milhões de toneladas de CO2 fossem lançadas na natureza a cada ano, o equivalente ao plantio de 3,5 milhões de hectares de floresta. Se somos movidos por alguma forma de energia, que seja a energia do futuro agora. Banco do Nordeste, o banco da energia limpa. Pedimos para fazer o vídeo especialmente para o evento, estou brincando. Foi ao encontro, mas é mais ou menos assim que, né, a gente vem atuando ao longo dos últimos 5 anos. Tem mais tempo que a gente faz as energias renováveis, mas aqui é um corte, né, no histórico. E aqui eu trouxe um pouquinho, né, do quanto o BNB, o quanto de FNE que nós já aplicamos ali no mapa. A gente apresenta, de fato, a área de atuação, né, do Maranhão até a Bahia e Minas e Espírito Santo. Você tem ali na matriz de energia eólica mais ou menos 21 bilhões e nas energias fotovoltaicas 11 bi, totalizando 33 bilhões de reais, tanto em eólicas como fotovoltaicas. No próximo slide, a gente vai falar um pouquinho que, para além o que a gente denomina no mercado de geração centralizada, o BNB ele lança a mão de entender e financiar toda a parte de GD, né, que é a geração distribuída. Já foram, né, nos últimos anos, em todo o território, né, de passiva de financiamento do BNB, quase 450 milhões em financiamento de aquisição isoladas, né, para pessoas físicas e pessoas jurídicas e produtor rural. Pode passar, por favor. Pois bem, entender um pouco como o BNB atua e pensa no financiamento das energias. E aqui é importante dizer que a gente procura, nós temos, né, um escritório técnico que faz o levantamento de dados de mercado e nos auxilia ali na ponta, no crédito, na negociação, para que possamos ter produtos que são compatíveis. De fato, por receber, né, por repassar um recurso que é público, uma linha que é subsidiada, o BNB passa, ao longo dos últimos anos, como sendo o principal financiador na área da Sudene. É fato também que a demanda, muitas das vezes, é maior do que a possibilidade do BNB financiar, mas seguimos financiando. O desafio atual, hoje, do BNB é conseguir atender toda a demanda que nos é apresentada, de forma que, para além do Fundo Constitucional, o BNB vai a mercado com alguns parceiros. Recentemente, fizemos algumas captações junto a alguns fundos internacionais para poder auxiliar no processo de financiamento. Então, contando para os senhores um pouco como funcionam as estratégias, né, de financiamento das energias sustentáveis. Hoje, o objetivo é promover o desenvolvimento de empreendimentos e as atividades econômicas que vão propiciar ali o fortalecimento do setor.
você tem qual é o escopo, qual é o objetivo do financiamento, né? Todo investimento em máquinas, equipamentos, capital de giro associado, tudo aquilo que é financiável. E aqui existe, e é comum o mercado fazer os questionamentos com relação a itens importados. A gente sabe ali que nas fotovoltaicas a maior parte, né, dos equipamentos são importados. Sim, o BNB tem uma política própria e um pouco diferente ali do BNDES para financiar os equipamentos importados. E pensando nisso, a gente cria e desenha internamente duas linhas, né? O FNE verde, que a gente vai pensar ali no financiamento das energias centralizadas, ou seja, aquelas com a produção superior a 5 megawatts. Qual é o escopo, qual é o objetivo de financiamento, né? Substituições de fontes energéticas, a questão do suporte à transmissão e distribuição. Então, é comum pensar, o BNB financia as eólicas, financia as fotovoltaicas, mas o BNB também está nas linhas de transmissão, porque não basta produzir, tem que conseguir escoar a produção. Então, é algo que a gente também financia. A geração, a cogeração, essa questão de aumentar a eficiência energética, né, no sistema, o que eu chamo de geração compartilhada de energia. Como funciona o financiamento de operações centralizadas no BNB, né? No painel anterior foi comentado a importância, né, do recurso. Os projetos são de grande monta, então precisa sim, né, de um agente financeiro que consiga auxiliar os investidores na área. E pensando nisso, existe possibilidade, né, muito específica, que vai variar de acordo com o porte do beneficiário, a localização do empreendimento, em que a gente pode chegar no financiamento de até 100%. Sendo que a regra, hoje, aqui a gente financia até de 50% a 80%, mas esse 100% aqui é para aquele micro e pequeno empreendedor. No Banco do Nordeste, o pensamento é como a gente atua, né, com todos os portes, do micro ao pequeno. Temos algumas regras específicas em que, quanto menor o porte, maior e melhor as condições de financiamento, mas a gente fica aí com um percentual de até 100%. Quais são as condições? A gente sabe que, para além do custo da operação, o prazo é importante, né? Então, você tem ali, numa operação de geração centralizada, seja eólica, seja fotovoltaica, seja linhas de transmissão, prazo de até 24 anos, com até 8 anos de carência. Pode passar. E aí você, falando um pouco da outra ponta, né, que é a geração distribuída, abaixo dos 5 megawatts, o FNE é só uma peça publicitária, né, criada pelo BNB. Dentro da geração distribuída, né, a gente não financia só o fotovoltaico, tem a biomassa, tem o eólico. O fato é que, no mercado, atualmente, você tem uma aderência maior do fotovoltaico, e, por isso, a gente denominou de forma carinhosa aí de FNE Sol. A gente financia todo o sistema de micro e mini geração distribuída, né, de energias de fontes renováveis. O que se financia? Todo o sistema, né, necessário para a implantação e instalação do projeto, inclusive os equipamentos importados. O FNE é só o escopo, né, para quem se financia, e os prazos, né, como a linha ela é pensada de forma específica para cada processo, né? Você tem a pessoa física, a pessoa jurídica e a aquisição propriamente do sistema, dos sistemas de micro e mini geração, que tem prazos maiores, muito similar ao que a gente financia lá na geração centralizada. E o custo? Esse da unha aqui sempre faz sentido. Eu acho que é em virtude dele que minha fila de projetos para 2024 já escorrega para 2025. Porque a demanda é muito grande, né? O banco, como o Banco de Desenvolvimento, ele não tem uma taxa, um custo único, né? Você vai ter de acordo. Eu costumo explicar que o custo do BNB ele segue um modelo tridimensional, em que você vai verificar o porte do cliente, qual a atividade desenvolvida pelo cliente, bem como a localização do empreendimento. Ser banco de desenvolvimento é possuir esse olhar atento, né? Então, quanto menor o porte, você tem uma taxa atrativa, porque a gente precisa financiar, né, as microempresas, mas algumas cadeias produtivas, como saneamento,
logística, são inovação, né, que era um pouco do painel anterior, são linhas que são ali totalmente incentivadas, mas a gente tem aqui, para as energias renováveis, uma taxa muito interessante. O banco ele também tem duas possibilidades, né? Você pode ter tanto uma taxa pré como uma taxa pós, em que você vai ter ali um IPCA mais 3,71 ao ano, numa região dita prioritária, chegando em até IPCA mais 4,54, considerando a região não prioritária. Essa definição de prioritário ou não é em razão da localização do empreendimento, né? Mais ao interior, sendo prioritário, nas capitais, sendo não prioritário, com o intuito de fazer a interiorização do financiamento também, né? A interiorização do desenvolvimento. Aqui eu tenho as taxas, né, para as diversas áreas. E um pouquinho, né, do escopo de garantia, fazendo, né, das nossas muitas conversas, né, Léo, do benefício de se contar com o Fundo Constitucional, em que você tem diversas vantagens competitivas, né, não tem IOF nas nossas operações, você financia itens importados, mas a gente não pode fazer um financiamento sem contar aí, né, com um pacote básico de garantias que o Fundo Constitucional assim o requer. Mas o BNB ele é muito, as garantias são necessárias, mas a gente está aberto, né, a ouvir do mercado e fazer uma modelagem de garantia que atenda às exigências legais do Fundo Constitucional. E aqui é um pouquinho do fluxo, né? É comum o mercado nos perguntar: pois bem, BNB, taxas competitivas, alavancagem interessante, né? O quanto o BNB pode financiar e quanto tempo isso demora. Trabalhar com o Banco de Desenvolvimento, às vezes, demora muito. É mais fácil ir, né, em outras instituições. O banco tem um orgulho muito grande de apresentar ao mercado um fluxo de financiamento de investimento de longo prazo. E, assim, em virtude de tudo que foi feito nos últimos 5 anos, né, aqueles 30 bi, nos permitiram uma expertise muito grande de como cuidar, tratar e sermos, né, de certa forma, céleres no processo. Então, aqui, a gente tem algumas fases definidas, tem um prazo médio de 116 dias úteis, mas com vários e vários cases em que até em 90 dias, ali de iniciarmos o processo, a fazermos o desembolso das operações. Então, esse é o cômputo, de forma bem resumida, bem simplificada, do que o BNB financia, como ele financia, e a nossa possibilidade de continuar financiando as energias renováveis, agora o hidrogênio verde, enfim, o mercado de, né, auxiliar o Brasil nesse processo de transição energética. Obrigado, Roberto. Eu não sei se você estava aqui na parte da manhã. O segundo painel, que foi sobre energia renováveis, o Gabriel não está aqui, não. Acho que o Gabriel Krops não está aqui, não. Mas a Monique, quando perguntou para ele apontar um problema, um desafio para o desenvolvimento ele é presidente da Biogás, da Associação de Biogás. E aí, bom, ele falou do mercado de carbono, não tem nada a ver com a nossa conversa aqui agora diretamente, mas ele falou: não tem financiamento. Pena que ele foi embora, porque ele podia ter visto que tem financiamento, que o banco não faz gestão, muito pelo contrário. Assim como vocês são campeões também de financiamento para saneamento. E aí eu me lembro também, Fábio, as primeiras vezes que eu fiz um financiamento de projeto envolvendo o Reino Unido, na época eu nem sabia o que significava isso. Era uma planta de waste to energy, waste management e waste to energy. Isso acho que tem uns 20 anos isso. Então, tudo isso para dizer que isso aí eu sei que o Reino Unido, dentre tantas coisas, tem expertise, porque a gente nem falava ainda de tratamento de resíduo, acho que não tinha nem o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, bobear, nem existia ainda. E o Reino Unido já fazia plantas de tratamento de resíduos e já gerava energia a partir de resíduo sólido. Então, vou passar a palavra para você para explicar para a gente como funciona. Bom, boa tarde a todos. Acho que eu vou levantar aqui. Primeiro, eu quero parabenizar o Banco do Nordeste, que é um orgulho ter um banco como vocês aqui no Brasil. Bom, vocês vão colocar o slide?
Eu vou falar da UKF, mas pode passar. Eu vou falar da UKF, mas na minha pesquisa para essa conversa de hoje, eu encontrei esse dado aqui que talvez a maioria não conheça ainda, e eu também não conhecia. O ano de 2022 foi o primeiro ano em que os investimentos em projetos de transição energética se equipararam aos projetos em investimentos de energia fóssil. E esse é um dado, e o outro dado é que esses investimentos ultrapassaram a marca de $1 trilhão. Então, eu quis trazer isso porque eu acho que já é um marco importante. Uma questão a que a gente pode tentar tirar daqui é que os recursos, os investimentos não faltam. Talvez os projetos não estejam tão maduros ou não achem o bolso adequado. Mas não faltam recursos para investimento no mundo, ao meu ver. Pode passar. Aqui eu trouxe esse slide só para contextualizar como que a UKF se enquadra perante os diversos formatos de investimento. Então, a UKF é uma Export Credit Agency, assim como as demais agências dos demais países do mundo. Então, aqui tem exemplos de várias agências no mundo, como a US Exim nos Estados Unidos, SAT na Itália, SESI na Espanha e a UKF no Reino Unido. As ECAs, como são chamadas, elas existem para apoiar as vendas do seu país para o mundo. O Brasil também tem a sua ECA, nem muitos conhecem, mas tem a nossa ECA chama a BGF, e ela apoia as exportações de produtos e serviços do Brasil para o mundo. No meu caso, a UKF, eu faço ao contrário. Eu apoio os projetos e os investimentos que são realizados aqui no Brasil que tenham algum componente de conteúdo britânico. Tá? As ECAs do mundo elas seguem um acordo global que chama OECD Arrangement, e esse acordo ele define quais são os parâmetros que todas as agências do mundo precisam seguir para que elas estejam em pé de igualdade nos financiamentos. Tá? Pode passar. A UKF ela é a agência mais antiga do mundo, tem mais de 100 anos. Nós trabalhamos basicamente para fomentar as exportações de fornecedores britânicos para o mundo, desde do momento em que ele precisa de apoio para financiar as vendas, ou mesmo para pesquisas investimentos em pesquisa e desenvolvimento ou desenvolvimento de produto no país, e para financiar e levar a competitividade de financiamento para os compradores no mundo. Nós atuamos com mais de 70 credores, então, a partir do momento que a gente entra no projeto e passa a oferecer uma garantia para a cobertura do risco comercial e político daquele projeto, nós atraímos alguns desses credores, que, via de regra, são bancos internacionais, que vão alocar o funding na operação. No Brasil, nós temos ainda disponível 4 bilhões de pounds de limite, nós temos cerca de meio bilhão alocado no Brasil. E a nossa exigência inicial é que exista, no mínimo, 20% de conteúdo britânico para que nós possamos elevar a nossa cobertura para até 100% do risco do projeto. Uma outra característica importante é que nós podemos também oferecer garantia na moeda local, em reais. Então, muitos dos projetos eles exigem que o financiamento seja vinculado em reais, porque é o balanço funcional do projeto, ele tem recebíveis em reais, ele precisa tomar um financiamento na mesma moeda. Então, nós somos uma das únicas agências que oferece essa possibilidade de dar cobertura para os projetos em reais. Só uma ideia de números, em 21 e 22 nós fechamos cerca de 7,4 bilhões de libras em coberturas, em 61 países, e gerando um valor adicionado de 4,3 bilhões para a economia britânica. Aqui eu vou falar um pouco do esquema, mas um outro ponto importante é que nós conseguimos trabalhar com diversos parceiros, seja ele o Banco do Nordeste, o BNDES,
as multilaterais, que são bastante ativas no Brasil, como a IFC, a IDB, MIGA. Então, nós podemos ser uma cobertura única ou uma cobertura complementar para os projetos. O importante é ter em mente que existe essa fonte de recurso e ela é competitiva e ela pode ajudar a viabilizar os projetos de energia, né? Aqui eu trouxe só um gráfico rápido para contextualizar como é que funciona a nossa operação. Então, a UKF ela atua olhando o risco do comprador aqui do projeto no Brasil. Ali eu coloquei como comprador brasileiro, mas é o projeto no Brasil. Eu vou analisar esse risco, vou aprovar um crédito e aí vou emitir uma garantia para um financiador financiar aquele projeto. Então, basicamente, o que eu estou fazendo? Transferindo o risco do projeto e o risco Brasil para risco Tesouro Britânico. Então, aqui tem uma boa melhoria do ponto de vista de risco, possibilitando um prazo muito mais longo para o projeto e uma taxa provavelmente mais competitiva, porque aí o risco passa a ser Tesouro Britânico, tá? Nós também podemos oferecer funding próprio, e aí entra já um pouco na pauta da descarbonização. Esse funding próprio, ele hoje é 100% alocado para projetos que nós denominamos como Clean Growth. Então, quando nós alocamos o dinheiro próprio, o nosso dinheiro próprio é 100% voltado para Clean Growth, que envolve tanto a questão de environmental como social também, tá? Pode passar. Aqui eu trouxe um gráfico que eu acho interessante para vocês entenderem como é que a gente olha um projeto. Quais são os diferentes riscos que nós olhamos quando a gente vai analisar um projeto, né? Então, aqui tem risco de crédito, risco de moeda, risco político, risco de mercado, risco de preço, risco de corrupção, risco reputacional e ambiental e social. Então, aqui são alguns dos principais pontos olhados e aqui acho que é um checklist para quem está desenvolvendo um projeto, como uma forma de olhar quais são os riscos que precisam ser analisados para que não só eu como credor, mas qualquer credor provavelmente vai olhar da mesma forma, vai buscar o check em todos esses pontos para que o projeto possa avançar. Bom, aqui eu só trouxe para contextualizar. Caiu o microfone? Ah, atrás de mim. Tá bom. Pensei que tinha caído aqui embaixo. Agora vamos ter que elevar o rating de novo. Aqui eu trouxe dois ou três exemplos para contextualizar como nós podemos apoiar na frente de descarbonização, né? Um ponto importante é, dentro daquele arranjo que eu comentei lá no início, o OECD Arrangement, foi feita uma revisão agora no meio desse ano e os nossos prazos eles estão ainda mais longos de financiamento. Então, para projetos renováveis, como esse aqui que está na tela, a gente consegue chegar até um prazo de 22 anos de repagamento. E também nessa revisão, aquilo que a gente classifica como renovável, aumentou-se o escopo. Então, entrava já o tradicional, que era o solar, o eólico, mas passou a entrar uma série de outras categorias, como bateria, eficiência energética, a eletrificação de veículos e assim por diante, que passaram a entrar nesse escopo. Então, de novo, é uma alternativa bastante competitiva que precisa ser analisada nos projetos. Aqui é um exemplo de um offshore wind que nós fizemos lá em Taiwan, né? Aqui, provavelmente, foi um projeto ali de 230 milhões de libras de cobertura da UKF, com financiamento de até 18 anos. Quando nós fizemos esse projeto, o limite era 18 anos, agora aumentou para 22 anos para projetos renováveis. Aqui, provavelmente, pode ter tido um exportador que não era britânico. E aí também tem um outro ponto a evidenciar. O conteúdo britânico ele não precisa necessariamente ser um EPCista. Quem está desenvolvendo o projeto precisa ser um EPCista britânico. Ele pode ser um EPCista brasileiro ou taiwanês que tem a capacidade de atrair o nosso mínimo de requerimento, que é 20%
de conteúdo britânico. Então, tem até algumas empresas no Brasil e em outras localidades que elas fazem o seguinte: elas se estabelecem em UK, começam a fazer relacionamento com fornecedores nas cadeias de valor onde a UK é competitivo, para que traga, no caso do EPCista, o EPC plus F, para que traga o F do financing já na proposta, junto com a proposta comercial para os projetos, ela traz o financing com a cobertura da UKF para que ela seja mais competitiva, porque não necessariamente um projeto que tem um preço mais competitivo é o mais competitivo, porque se for acoplar a linha de financiamento, levando em conta taxa de juros e prazo, o projeto que tem um preço talvez um pouco mais alto, mas com uma linha de financiamento mais competitiva, ele pode ter uma vantagem. Então, essa é uma possibilidade que existe também. Tá? Pode passar. Aqui é um outro caso de uma planta solar, uma planta grande, quase 1 bilhão de euros, em que nós demos uma cobertura de 250 milhões de libras, nesse caso, a AGE exportando de Turquia e de UK. Aqui é um caso em que a gente conseguiu, com um conteúdo menor, expandir um conteúdo de quase 60 milhões de libras, nós expandimos para 250 milhões de libras de cobertura. Pode passar. E aqui mais alguns casos, só para tangibilizar, que são basicamente voltados para a parte de Clean Growth, que é projeto de offshore wind, projeto solar, projeto de eletrificação. O Wright é uma fornecedora de ônibus elétricos. Nesse caso aqui foi investimento em pesquisa e desenvolvimento para o desenvolvimento dos ônibus. Então, aqui é só para contextualizar os projetos que nós entramos. Talvez uma outra vantagem de atrair nós para os projetos é que, como nós desenvolvemos, vamos falar da offshore wind, como nós desenvolvemos já essa tecnologia em UK por um longo tempo e ao redor do mundo, nós podemos apoiar, inclusive, financiadores locais no expertise do financiamento para um projeto com essa característica. Porque, como nós já financiamos em diversos locais do mundo, a gente traz essa tecnologia de financiamento para o desenvolvimento local. Né? Bom, esse é o recado principal. Eu agradeço. Obrigado, Roberta e Fábio. Começando com você, Fábio, uma dúvida. A gente já falou sobre isso antes. A questão do conteúdo local, e a gente que trabalha com financiamento de projetos, trabalha com vários bancos, é fato que o conteúdo local que a UK Export Finance exige é baixo. Por outro lado, enfim, você sabe disso muito melhor do que eu, às vezes parece que é o ponto de desafio, né? Assim, você encontrar onde é que está. Você falou offshore wind, até me lembrei que dentre tantas capabilities aí que o Reino Unido tem, offshore wind é uma coisa que está na boca para acontecer. É que a gente está com muita coisa para acontecer aqui no Brasil. A gente falou aqui de hidrogênio, tem um projeto de lei de hidrogênio, tem a questão de captura de carbono, tem um mercado regulado de carbono, projeto de eólico offshore, mas eólico offshore. Houve uma missão enorme, inclusive, para o Reino Unido muito recentemente, né? Tem uns 2, 3 meses isso, foi agora, no segundo semestre, muitíssimo grande, e porque é alguma coisa que já aconteceu em larguíssima escala no Reino Unido. Mas o que eu queria te perguntar efetivamente, um potencial desenvolvedor de projeto que queira procurar a UK Export Finance, e com esses 20% na cabeça, que eventualmente não tem essa flexibilidade, porque a gente citou aqui GE, eu acho que você já citou antes, a Siemens, você está falando de players que, sei lá, a GE é americana, mas tem base na Alemanha, tem base em tudo quanto é lugar. Como é que funciona isso, o desafio do conteúdo local, para que não seja, na verdade, um gargalo? De fato, tem esse desafio, né? Porque as agências, as ECAs, elas existem para fomentar a economia local, então, necessariamente, elas exigem um mínimo. Nós somos bem flexíveis com esses 20%. Algumas exigem os 100%. O que nós costumamos fazer com os projetos que nos procuram é
utilizar o nosso time comercial, o DBT, né, o Department of Business and Trade da missão britânica aqui no Brasil, para, junto comigo, entender o projeto, entender quais as necessidades, e aí sim a gente leva para o nosso time de especialistas em UK para mapeamento da cadeia de valor e promove o matchmaking com o projeto aqui no Brasil ou qualquer lugar do mundo. Uma outra coisa que nós fazemos também é pegar já os projetos desenvolvidos semelhantes pelo mundo, como aquele de offshore wind que eu citei, e, por semelhança, mostrar o que foi feito, quais são os fornecedores, e aí sim entra numa questão comercial, né? Porque aí entra na questão de avaliar preço daquele fornecedor comparado com de outros países, para ver se na questão comercial faz sentido, para depois voltar com a possibilidade da cobertura e financiamento da UKF. Eu vou fazer mais uma pergunta, eu abro aqui para a plateia para perguntar. Pode ser para ambos. Eu vou voltar ao Gabriel aqui, porque ele reclamou que não tem financiamento para projeto de biogás. Porque ele não está aqui, senão ele já estava me questionando, mas aproveitar que ele não está aqui. E a gente, por outro lado, ouve dos bancos, às vezes, já ouvi isso do BNDES, etc. Fica um pouco até clichê, às vezes. Funding não tem projeto bom. Com o BNB, você já me falou isso várias vezes, Roberto, a gente sabe de trabalhar no mercado com financiamento, que, na verdade, é até muita coisa batendo na porta, né? Assim, aliás, na verdade, eu tenho duas perguntas, porque não lembro se você passou aqui pelo ponto que você explicou uma outra oportunidade, que o BNB, acho que ele tem um limite por grupo econômico, até a gente falou, por isso que é tão complementar, o banco precisa de ajuda, porque não dá para uma mesma empresa ficar... Eu tenho um projeto de geração distribuída, agora eu quero um projeto de eólica offshore, e, eventualmente, você passa desse limite, que eu não lembro qual era, mas por grupo econômico. E aí, por isso, dentre outras razões pelas quais vocês são complementares. Mas vocês sentem essa dificuldade assim, de chegarem projetos na porta do banco e projetos que, eventualmente, não ou do banco ou da UK Export Finance, que não se enquadram, ou, na verdade, no caso do BNB, é só um excesso de projeto, ou como é que funciona? Então, o critério do BNB, né, para análise dos projetos é um critério bem estabelecido, o mercado conhece. O que chega até nós são bons projetos, né, dos mais diversos portes. O que falta é justamente o poder de fazer todos, né, os projetos que são solicitados. Sim, a gente tem, né, durante alguns anos, e lá nos idos de 2018, 2016, 2017, o BNB tinha a possibilidade, né, batia até a porta ali um grande projeto com, sei lá, um BIT, CAPEX, a gente dizia com muito orgulho, financiamos 80%, desde que respeitado 20% de contrapartida de recursos próprios. E eram bons projetos, continuam sendo muito bons. Só que a realidade se impõe. Os projetos começaram a se avolumar e o Caixa, o Fundo Constitucional, né, que é o FUND, como eu expliquei anteriormente, ele não conseguiu cobrir toda a demanda. Então, a gente foi diminuindo. Aí, no ano de 2019, chegamos ao mercado e falamos, não, agora a gente pode financiar 50%. E aí, a Roberta, aqui no escritório, como assim 50%? O mercado já está acostumado a 80%. Mal saberia ela que, nos próximos anos, a gente colocaria um limite por grupo econômico. Nem 80%, nem 50%. Né? A regra para o ano de 2023 é que eu financio ali, né, por grupo econômico, mais ou menos 250 milhões, existindo a possibilidade de complementar com algumas parcerias que a gente entendeu que não conseguimos, a demanda era intensa e a gente não ia conseguir fazer só. Então, para não deixar os bons projetos que chegam sem financiabilidade, né, sem conseguirem financiamento, a gente fez algumas captações, né, junto à FD. Temos uma parceria, né, com o pessoal da Vinci Partners para complementar os recursos. E aí fica o convite aqui, né, para o Fábio, que possamos fazer juntos, porque o que chega são bons projetos, são bons, muitas das vezes, desenvolvedores, mas que têm ali, né, um off-taker muito forte por detrás do projeto. Então, a nossa maior dificuldade é conseguir financiar a grande demanda. Mas, em síntese, os projetos são bons.
Então, para mim, chega de tudo, né? O que acaba acontecendo é que tem diversas possibilidades de o projeto evoluir ou não, né? Algumas vezes o projeto chega, mas o recurso que é necessário no início não é a dívida, é o equity, né? Muitas vezes você tem projetos aí que tem os estruturadores já com um projeto bem avançado, mas ainda não tem o equity, e aí não somos nós que vamos prover esse dinheiro, aí tem que ser outro bolso, né? Muitas vezes também tem projetos em que o risco-demanda ele não está coberto ainda, né? E tem algumas, foi até citado aqui hoje, tem algumas modalidades, algumas matrizes energéticas que não têm ainda contratos de longo prazo comuns ao mercado. Então, provavelmente, a possibilidade de viabilizar um financiamento é muito menor sem ter um off-taker ou um contrato de longo prazo já travado, né? Aquele gráfico que eu mostrei com aqueles riscos envolvidos, ali acho que fala muito disso, né? Muitas vezes você tem um bom projeto, mas o operador ainda não é um operador com track record, então, quer dizer, aí tem um risco de operação. Então, para chegar num financiador, todos essas variáveis precisam estar ticadas. Uma das requisitos da UKF para a gente evoluir num projeto é já ter um financial advisor contratado, porque aí o financial advisor ele vai fazer esse papel de fazer esses checks em todas essas variáveis, e aí, quando chega num financiador ou numa fonte de recurso, o projeto já está, vamos dizer assim, revisado por um financial advisor que já fez inúmeros projetos daquela categoria e sabe todos os pontos que um financiador vai estressar e que vão ter as respostas adequadas para aquela questão. Então, os bons projetos existem, aí o que precisa é ter esses checks revisados. E uma outra coisa também, né? Talvez o bolso adequado não sejamos nós, mas um outro bolso que quer correr mais risco e que, muitas vezes, é uma tecnologia não ainda não tão validada no Brasil, é uma tecnologia que pode estar funcionando em algum lugar do mundo, mas no Brasil ela ainda não funciona. E aí o financiador ele muitas vezes não vai querer ser o primeiro a financiar aquela categoria de projeto no Brasil, porque quer validar aquilo frente à questão regulatória, à questão de risco-demanda e tudo como funciona no país. Mas, provavelmente, existe um bolso adequado e um fundo que poderia correr aquela qualidade de risco, né? Vou perguntar se alguém... Por favor. Obrigado. Fábio, Roberta, um tema interessante para agências de desenvolvimento econômico, dentro daquela teu framework de risco, né? Risco de mercado, concentração, etc. A questão dos riscos relacionados à parte de impacto ambiental, social, ESG, você falou de Human Rights também. Como é que vocês têm enfrentado? Normalmente, os padrões têm sido os padrões do UFC e princípios do Equador. Como é que vocês têm enfrentado essa imposição ou não, quanto a esses requisitos, para a concessão de crédito? Então, no banco, quando você analisa e avalia o mérito de um projeto, os fatores sociais eles estão intrinsecamente verificados, né? Seja pela gênese do banco, ser um banco de desenvolvimento, aí você tem cases, né? E aqui, pelo sigilo bancário, não me permite citar, mas você tem várias empresas, né, da Europa, enfim, fundos de pensão, que eles fazem na região um projeto de desenvolvimento. Não é um item financiável, eu não financio toda aquela benfeitoria, né, que são feitas. Tivemos, por exemplo, no Piauí, toda uma reforma de escolas, então assim toda esse bem à comunidade, né, são critérios de avaliação e qualificação dos projetos.
Fora os riscos, né? É óbvio que, como um banco público que repassa um fundo público, a gente é atento, né? Não obstante ali termos como é muito comum quem chega no banco falar minha garantia base para uma operação é uma fiança bancária. Então, assim, seria em tese não observado alguns riscos, não. O mérito do projeto, a questão dos riscos vai ser analisada, mas essa questão da integração com a comunidade, o que se leva para o Nordeste, para além, né, do projeto em si, ele é avaliado e é considerado no mérito, né, da aprovação do pedido. Bom, essa avaliação é uma das 3 variáveis que nós olhamos, né? Então, risco, compliance e socioambiental. Nós seguimos os padrões que você citou. E nós temos alguns setores em que, naturalmente, nós tomamos mais cuidado. O Reino Unido, há alguns anos atrás, definiu uma pauta em que nós não fomentamos, né, não investimos e promovemos mais projetos de fossil fuel, né? E sim, nós fomentamos tudo aquilo que pode facilitar a transição para projetos renováveis. E é uma política em construção, né? É algo que a gente vem construindo ao longo do tempo, porque, apesar de se falar há um bom tempo, é algo novo que a gente vem adicionando à nossa política de decisão e aprendendo com as mesmas demais ICAs, né? Todas elas ainda estão nessa construção de definir como é que são avaliados os projetos do ponto de vista socioambiental. Acho que tem espaço para mais. Bom, Breno, atrás de você mesmo. Carlos Peixoto. Pode ser que tenha ficado assim meio implícito na apresentação de vocês, mas eu acho que vale a pena aclarar se vocês têm critérios de como avaliar as externalidades positivas e negativas que não sejam econômicas, que não sejam para os efeitos de vocês, do ente financiador e do ente financiado, mas que têm impacto na comunidade, têm impacto na economia regional, como vocês avaliam e como vocês pontuam essas externalidades para ranquear os projetos que vocês vão financiar, ou que tipo de benefícios vocês teriam relacionados a essa questão. Então, no banco, essas externalidades, sim, né, como dito anteriormente, elas são verificadas, são de suma importância, né? Toda a questão do licenciamento ambiental, socioeconômico e político é importante. O benefício, né, reitero, ser um banco de desenvolvimento é uma missão que a gente persegue há 72 anos, de levar desenvolvimento econômico e social para uma área, né, que até então no Brasil é uma área com IDH um pouco menor. A gente vem vencendo essa nobre missão de elevar o Nordeste, né, ao IDH né, como o resto do Brasil, mas assim os critérios são bem objetivos. Eu não tenho como pontuar em taxa de juros, em prazo, em carência, essa externalidade. Muitas das vezes, eu costumo usar de forma metafórica, né, o exemplo de, na minha fila de demanda, que não é pequena, reitero, né, hoje eu tenho uma demanda maior do que o banco pode, de fato, financiar, porque a demanda é intensa, o critério de desempate. Né? Eu tenho ali 2 bons projetos, com licenciamento ambiental, licença prévia, que tem um ativo de projeto excelente, mas o que ele traz para a comunidade? Qual é o diferencial? Então, esse critério, né, o socioeconômico, sim, para o desempate do qual projeto, né, no caso de uma escassez de recursos, eu poderia financiar. Esse é um critério que a gente adota e ele é muito importante. Inclusive, na construção do nosso business plan, é uma coisa que a gente pede muito. Explicite de forma clara e objetiva qual o impacto socioeconômico que vocês vão levar para a região. Então, assim,
quem já fez financiamento com o BNB entende bem que é um fator não subjetivo, né, objetivo para que a gente consiga defender um financiamento. No nosso caso é parecido, né? É objetivo do ponto de vista de análise dos projetos. A externalidade ela pesa e isso aparece bastante, principalmente nos projetos que a gente faz, por exemplo, na África, que aí pesa bastante essa questão principalmente do social lá. Porém, essa questão não viabiliza a robustez do projeto do ponto de vista de técnico e de crédito e de capacidade de repagamento e de garantias envolvidas, enfim, o aspecto financeiro, né? Isso vai pesar num desempate de onde priorizar aquele projeto. Porém, se ele não tiver todas aquelas variáveis que eu citei equalizadas, a externalidade ela não vai pesar em nada, entendeu? O que muitas vezes eu tenho essa conversa bastante com pessoas que me procuram e eles esperam que isso pese, corroborando com projetos que alguma daqueles pontos ainda não está fechado, mas não tem como, até porque provavelmente nós e provavelmente o BNB não entram em projetos para que eventualmente esse projeto lá na frente tenha um problema do ponto de vista de repagamento ou de crédito, né? Só para vocês terem uma ideia, a UKF ela é superavitária, ela devolve recursos para o Tesouro Britânico, tirando todos os custos da UKF e daquilo que ela recebe do serviço prestado, ela ainda devolve recursos. Então, a externalidade ela vai servir para priorização do projeto, mas ainda assim ele precisa ficar de pé do ponto de vista econômico-financeiro. Vou pedir para o Breno, e aí passa o microfone para o Paulo também. E a gente tem direito, espaço a mais duas. Eles fazem a pergunta aí, as duas perguntas juntas e a gente endereça rápido. Obrigado pela gentileza e parabéns pelo evento como um todo. A pergunta para os dois panelistas existe uma expectativa grande, até o Adriano no painel anterior colocou, de produção de hidrogênio no país, né? E a pergunta são duas perguntas simples conectadas. Vocês estão sendo procurados por possíveis produtores de hidrogênio no país para conversas iniciais, que seja, e caso estejam sendo procurados, o que vocês estão sentindo que está faltando parar de pé? Eventualmente, um risco de demanda? Então, são essas duas perguntas muito simples. Vocês estão sendo procurados? Se sim, em que volume, né, de demanda? E o que você acha que está faltando ainda ficar de pé melhor nos pré-projetos? Seria o off-taker do hidrogênio no Brasil? Enfim, ou outro problema? Boa tarde. Eu só queria ouvir um pouquinho sobre as garantias, tipos de garantias que vocês exigem e qual é a cobertura exigida para os financiamentos. É 100%, 80%, o que é? Sim, muita procura intensa, né? Recentemente, vamos lá, em 23, 22, a gente teve ali no estado do Ceará um lançamento, né? E tivemos alguns memorandos de entendimento assinado para financiamento do hidrogênio verde. O BNB tem feito, né, alguns movimentos dentro do Nordeste, seja no Ceará, seja no Rio Grande do Norte, já pensando na modelagem de financiamento. A gente, né, fica aí no compasso da regulamentação de como seria o papel do hidrogênio verde no Brasil. Com relação à procura, assim, né, e aí eu não estou... Aqueles que nos procuraram tinham um mercado bem definido para a vida do produto, né? Então, assim, a questão, mais uma vez, passa pelo... são projetos caros, né? Porque, né, a máquina, o processo de hidrólise é um processo caro. Então, assim, mas o BNB já estuda, já tem linhas específicas sendo desenhadas para participar do financiamento de hidrogênio verde. Com relação às garantias,
nos projetos de energias renováveis, nos projetos de infraestrutura. E aqui a gente fala, né, falando sobre transição energética, descarbonização, mas o banco, ele, como um banco de desenvolvimento, faz além, né, óbvio, de projetos de transição de energia energética. A gente é forte ali na questão do saneamento, tudo aquilo que, né, agrega a um desenvolvimento, a gente incorpora e realiza o processo de financiamento. Então, eu colocaria para infra, e não só energia, quando você trabalha ali na modelagem de garantia, basicamente, na fase pré-operacional do projeto, eu vou trabalhar com fiança bancária, 100%, né, 1 para 1, por óbvio, a fiança não é constituída no ato, né, ela é par e passe proporcional aos meus desembolsos. E aí, existe possibilidade de saída dessa fiança bancária quando o projeto já na fase operacional, né? Acho que vocês se lembram, né, do tempo em que tínhamos os PPAs públicos, né, em que tínhamos os leilões. Naquele cenário, era um cenário estabelecido em que entrava o PPA e, de imediato, já saía a fiança bancária. Hoje, o banco já financia, e a maior parte dos projetos são em mercado livre, então, tem todo esse um critério para a saída da fiança bancária. Depende muito do off-take, do risco do off-take, do prazo do contrato, mas, sim, quando assina um contrato com o BNB, existe uma cláusula, né? Poderá ser realizada a saída da fiança bancária. Então, em síntese, fiança bancária na proporção de 1 para 1, mas com possibilidade de sair quando o projeto entrar na fase operacional. Com relação aos projetos de hidrogênio, sim, principalmente conversando com os portos, os hubs de desenvolvimento. A minha percepção é que ainda eles estão numa fase de modelagem, né, das diferentes pontas do projeto. E, sim, a questão do risco-demanda dos contratos de longo prazo, ainda, dos questionamentos que eu fiz, não apareceu ainda nenhum contrato, enfim, não abriram nenhum contrato ainda de longo prazo. Também tem uma questão que, né, o transporte, né, o que eles têm dito é que provavelmente as primeiras produções devem ser na base de amônia para que se torne viável, para depois, quando tiver uma solução com relação ao transporte, parta para o hidrogênio. Com relação às garantias, vai depender muito da qualidade de risco do projeto. Então, se é um risco corporativo ou se é um project finance, né? Se é um risco corporativo, naturalmente tem mais previsibilidade, e aí a gente parte inicialmente de um projeto, de um financiamento com risco balanço. Se o risco balanço não sustentar, nós propomos enfim, agregar alguma garantia à operação até que ela se torne viável. Dentro de um risco projeto, né, um project finance, aí entra num pacote de projetos mesmo, né, todos os índices de cobertura, de dívida, as contas reservas e assim por diante. Então, vai depender muito da qualidade de risco do projeto para a gente entender qual é a garantia exigida, e aí é um processo a 4 mãos para ver se fica de pé para nós e também se é possível que a outra parte consiga chegar até esse ponto de ter mais ou menos garantias. Obrigado. Eu vou encerrar. Muito interessante. Acho que a gente cumpriu o papel aqui. A ideia... Obrigado pelas perguntas. A ideia era mostrar que, né, Breno, a história, quando chega aqui, na hora de pedir dinheiro, a história tem que parar de pé, porque, senão, enfim, o negócio não anda. Obrigado, Roberta. Obrigado, Fábio. Atenderam ao chamado já de primeira e foi excelente. Obrigado a todos que ficaram com a gente até agora.
Boa tarde a todos. Então, estamos chegando perto do fim do nosso evento de hoje. Meu nome é Nick Bird, eu sou presidente da Britam aqui no Rio de Janeiro. Mas antes de terminar nosso evento hoje, a gente ainda vai ter o prazer de receber o Thiago Prado para as palavras do encerramento do evento. Thiago, que é presidente da EPEA, a empresa da pesquisa energética. Antes de passar a palavra para Thiago, eu gostaria de tentar resumir um pouquinho o dia de hoje, que não vai ser fácil, porque você viu tanto a qualidade e a quantidade do conteúdo que a gente teve hoje foi enorme e de altíssima qualidade. E o Anjum Norani, que falou no começo da reunião hoje, do cônsul britânico, sempre me falou, tem que resumir isso em 3 coisas. Então, meu desafio é ficar mais ainda para resumir o dia de hoje em 3 coisas. Mas eu queria trazer 3 pontos que eu notei ao longo do dia. O primeiro é que, há um ano atrás, quando eu estava aqui fazendo esse encerramento, falamos muito sobre a transição energética. Eu acho que hoje a gente não está mais falando sobre transição energética, a gente está falando sobre a trilema. Não é mais uma dilema, é uma trilema. E várias pessoas, a própria Adriana, que está aqui ainda falou, a Karine Fragoso também falou sobre esse trilema. Não é mais só uma transição energética, o desafio disso, mas também é uma transição com segurança energética e com preços acessíveis. Então, o primeiro takeaway para mim, por hoje, é que o tamanho do nosso desafio está aumentando ano a ano. Pensando sobre o tamanho desse desafio e essa trilema que a gente tem agora, acho que ficou muito claro hoje que a gente vai precisar várias soluções para essa trilema. E que essas soluções, com certeza, vai ser diferente dependendo de vários fatores, inclusive olhando a vantagens específicas para cada país. Então, acho que essa foi uma segunda mensagem que ficou muito claro ao longo desse discurso hoje. E, por fim, houve vários comentários ao longo do dia. Eu vou chamar a Adriana, está aqui ainda. Acho que a Adriana falou, temos mais espaço para colaboração do que competição nesse momento. Acho que essas foram basicamente as palavras do Adriano. E, então, eu acho que é isso mesmo. Eu queria pegar um gancho dessa colaboração. A gente falou várias vezes ao longo do dia hoje. A gente vai ter ainda um evento logo depois aqui, que é a nossa GBBC, nosso clube de negócios, que é justamente isso, para a gente colaborar, juntar uma reunião de networking mesmo. Tem uma dinâmica bem interessante. Então, eu convido todos para participar nisso logo depois do evento. Então, com isso, eu vou apresentar o Thiago. O Thiago é natural da Brasília, é bacharel em Engenharia Elétrica na Universidade de Brasília, em 2003, mestrado em Energia e Eletrônica pelo Programa Interunidades em Energia, da USP. Também é doutor em Engenharia Elétrica na Faculdade de Tecnologia da Universidade de Brasília. Thiago também foi diretor do Departamento de Outorgas e Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica e Interligações Internacionais do Ministério de Minas e Energia. E, se isso não for suficiente, também ele é professor do FGV, na área da energia. E, recentemente, Prado foi eleito como presidente do EPEA no último dia 15 de setembro. Então, eu convido o Thiago para a palco para encerrar nosso evento. Bom, boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, agora fazendo o encerramento desse evento. É o primeiro evento que eu participo externo pela EPE, desde a minha cerimônia de posse, que aconteceu agora no final do mês de setembro. Então, eu tenho buscado muito uma agenda interna dentro da EPE para estabelecer as principais linhas, os principais produtos que a EPE está preparando.
para que eu possa fazer um casamento de agendas agora com o Ministério de Minas e Energia e com os programas do governo federal. Além disso, eu tenho uma notícia boa para compartilhar com os senhores. A EPE, essa semana, iniciou um processo de contratação. Nós vamos contratar mais 63 novos especialistas. A EPE tem um quadro de 280 especialistas e hoje, felizmente, a gente está chamando mais 63. Uma das primeiras coisas que eu acabei tomando a iniciativa foi, logo ao chegar, justamente fazer um rebalanceamento dessas posições que iam ser chamadas, buscando um pouco responder o desafio que o ministro Alexandre Silveira trouxe, da gente focar no tema de transição energética. Então, mais de 50% desses perfis vão ser redirecionados para as diretorias que tratam da temática de transição energética dentro da EPE, mais especificamente ali a Diretoria de Petróleo e Gás e a Diretoria de Estudos Econômicos, Energéticos e Ambientais. Então, esse novo aporte, né, de profissionais ajuda um pouco também a mostrar para vocês a importância que o governo está dando ao tema e como a EPE está começando a se estruturar no assunto para dar suporte ao Ministério. Em termos de governo, nós temos hoje mais de 20 unidades dentro da esplanada dos ministérios, nos mais diferentes ministérios que compõem o governo federal, que tratam sobre a temática de transição energética ou transição ecológica, enfim. Isso também gera uma dificuldade adicional para o governo de fazer uma articulação e um nivelamento para que todas as pastas estejam dentro da mesma pauta. E aí esse papel da EPE passa a ser um papel também mais relevante, no sentido de que a gente entrega informações para o Ministério e talvez a gente tenha múltiplos clientes depois do Ministério, né? Então, a gente deve ter clientes na fazenda, em meio ambiente, e, enfim, em os outros temas, transportes, enfim. Além disso, eu queria trazer também alguns outros pontos que a gente, pelo menos agora, está querendo pensar de futuro para a EPE. Um deles é integração na América Latina. Esse ponto, com a recente capitalização da Eletrobras, é sabido que a Eletrobras era o maior braço operacional do governo, que fazia as parcerias justamente com os demais grupos, principalmente nos países limítrofes, fronteiriços conosco. Então, normalmente era um par, a Eletrobras e uma estatal do outro país, e agora, com essa saída, a gente tem uma lacuna a ser preenchida. Então, a ideia é que a EPE venha também preencher essa lacuna a partir da capitalização da Eletrobras, pensando, então, agora na integração eletroenergética na América Latina. Isso, essencialmente, passa por projetos binacionais, projetos de integração gasífera, projetos de integração elétrica, que, ao meu ver, são os que têm maior chances de se traduzirem, no médio prazo, em projetos factíveis, né? Existem também projetos binacionais de recursos hidrelétricos, mas a hidroeletricidade ainda se tornou um tema muito sensível, não só no Brasil, mas também nos outros países. Então, são projetos que precisam realmente ter uma estruturação de viabilidade ambiental muito, muito forte e segura para que possam avançar de forma conjunta. Sobre a temática de inovação, que tem a ver aqui um pouco com a nossa discussão de transição e descarbonização, nós introduzimos, né, o primeiro estudo de armazenamento de energia, com o primeiro piloto ali no estado de São Paulo. Temos avançado nos estudos elétricos para criar uma padronização para inserir a alternativa de armazenamento nos estudos de expansão, tanto sobre a ótica de geração, quanto sobre a ótica de atendimento de ponta, né, serviço de potência, e no serviço de transmissão, com a possibilidade de a gente usar a tecnologia como linhas virtuais,
né, para aqueles em que a gente tiver uma dificuldade muito grande de implantação na expansão, a gente usar a tecnologia de armazenamento para fazer esse serviço. No meu discurso de posse, eu mencionei a questão das usinas reversíveis, né? É uma outra abordagem que nós temos interesse em avançar dentro da EPE, na discussão da modelagem das usinas reversíveis, e a modelagem que eu digo é criar um ambiente favorável para que a gente possa implantar esse tipo de usina. Assim, embora a gente já tenha casos, né, muito bem consolidados fora do Brasil, existe ainda uma questão no entorno de aspectos de outorga, bônus de outorga, se há necessidade de fazer uma desestatização, seguindo o modelo de uma usina hidrelétrica tradicional, ou em que tipo de modelagem também isso para de pé. Esse é um outro desafio que a EPE está se preparando, de como prestar um suporte mais adequado ao Ministério, não só sobre a temática técnica, mas também sobre a ótica jurídica e regulatória. Então, uma visão é de que a gente possa entregar produtos que já estejam assim, semi-acabados, para que o tomador de decisão possa, a partir desse trabalho, começar a discussão de políticas, e não ficarmos presos unicamente no trabalho técnico, que é muito importante, mas no caso da integração, por exemplo, da América Latina, eu brincava com meus pares de que, assim, gente, temos muitos estudos, muitos falam sobre os benefícios da integração, mas a gente não consegue tirar nenhum único projeto do papel. Então, é difícil, assim, só produzir estudos não é a solução, né? Acho que o conhecimento para produzir ele é suficiente e existente, mas agora a gente precisa de um step a mais de como linkar a produção de conhecimento e informação com a formulação de políticas públicas, e é isso que eu pretendo fazer à frente da EPE, de proporcionar a segurança que o Ministério precisa com informações e elementos para que essas tecnologias se tornem modelos de negócio, né? E isso acaba também perpassando por uma atuação mais próxima das agências reguladoras. Veja que, nesse mesmo exemplo que eu citei de armazenamento, a gente ainda não tem uma regulação estabelecida para a tecnologia no Brasil. Então, existe assim, uma série de dúvidas, né, de como isso também fica de pé, né? Por o caso específico ali de registro, que foi colocado como ativo de transmissão, a transmissora não consegue arbitrar, por exemplo, questões de preço de energia, o que seria extremamente interessante para trabalhar o valor final para os usuários. Mas, como está dentro de uma concessão de transmissão e um monopólio, e era o primeiro projeto, então, regulatoriamente, se entendeu que a gente não podia abrir muito essa fronteira. Mas, de novo, assim, não basta inovar. Ou pensar na inovação, a gente precisa pensar como isso se traduz em negócios e modelos, e, mais uma vez, é um tema que eu entendo que a EPE pode contribuir prestando os subsídios junto às agências. E aí notem que a ANP e a ANEEL têm utilizado bastante os estudos que a EPE desenvolve para fomentar as tomadas de subsídios iniciais sobre os temas. Um outro aspecto que vale também mencionar para vocês, e está totalmente inserido nessa questão de transição, é o tema de modernização e digitalização dos sistemas de transmissão, né? Nós temos preparados, aí pelo menos para esse ano, um batch grande de licitações. O último tranche agora é em dezembro, com o sistema de corrente contínua. Mas, entre 2023 e 2024, a gente deve licitar 56 bilhões de reais em investimentos em linhas de transmissão, sem, contudo, ter avançado no tema de digitalização, que entendo que é um tema importante. Ou seja, a gente está fazendo uma contratação de 56 bilhões de reais em ativos de transmissão, em que a gente tem e teve a oportunidade de pensar a digitalização de subestações. A gente está viabilizando investimentos com tecnologias convencionais, digamos assim, sem nenhum demérito, mas no tema de transição energética a gente sabe que a gente precisa de flexibilidade e de informação para poder dotar o operador
de dados que alimentem modelos que favoreçam tomadas de decisões mais dinâmicas para um sistema que é cada vez mais renovável, né? Agora, falando um pouco mais sobre a visão de transição energética, né? Enfim, é um processo global em que o Brasil está inserido. O Brasil já tem um posicionamento estratégico muito interessante na temática de renovabilidade de matriz. E, dessa forma, eu também enxergo que as soluções de transição para o Brasil são diferentes das demandas que tem lá fora. Mas isso não significa que a gente vai ter assim, soluções abrasileiradas, desconectadas do que está acontecendo no mundo. E, nesse aspecto, é importante pensar não só na nossa transição energética, mas como o Brasil pode ser um fornecedor de soluções para a transição energética. E isso pode acontecer naturalmente quando a gente fala na questão do hidrogênio, seja descarbonizando o setor industrial, entregando produtos que tenham um prêmio associado com a energia verde, né, um hidrogênio de baixo carbono ou com outras soluções. Então, assim, olhando no longo prazo, o maior desafio do Brasil é manter essa matriz predominantemente renovável para a gente manter as emissões em níveis baixos, para que a gente possa avançar nessas outras temáticas. Eletrificação é um tema que é importante, seja dos processos, seja da indústria, seja no transporte, mas, para o Brasil, no segmento de transportes, é inevitável também pensar em combinações de hibridização e combustíveis renováveis. E aí é um outro tema que talvez a gente se descolhe, vamos dizer assim, da visão mundo, né, de uma matriz de transporte muito eletrificada. E aí possa ser uma parte das soluções que o Brasil esteja apartado, mas não necessariamente não queira participar, porque contribui na questão dos minerais críticos, na possibilidade de fornecer também elementos para a constituição de baterias. E aí, mais uma vez, é uma participação que o Brasil pode ter nesse mercado mundial. Além dos combustíveis, refino como serviço, também pode ser uma possibilidade de contribuição que o Brasil tenha para o mundo. E, de fato, acredito que, assim, tal qual a gente é reconhecido como um celeiro, vamos dizer assim, na questão alimentícia ou de commodities, né, principalmente os minérios, o país pode se posicionar também sendo um grande exportador de energia com diferentes vetores. Isso não necessariamente significa que a gente tem que rever o nosso modelo interno, trazer esses modelos que têm sido estudados e avaliados no mundo, mas sim prestando esses serviços com os modelos de negócio que estão por vir. E aí, novamente, é importante também ter um ambiente regulatório e jurídico que permita a gente a fornecer esses serviços flexíveis o suficiente para viabilizar os investimentos no Brasil. E aí a celebração dos PPAs é um elemento fundamental para que esses investimentos possam sair sem a gente pensar em subsídios para o setor energético. E notem, assim, para o caso especial, para o nosso caso, né, para o caso Brasil, dada essa diferença que a gente tem na matriz energética, pensar em subsídios ou em incentivos adicionais para essas tecnologias só sobrecarrega o setor energético, sendo que as maiores emissões do Brasil não estão locadas no setor energético, elas estão locadas nas questões ambientais, né? Então, o maior esforço, o maior desafio do Brasil está nessa componente de emissões, que responde por mais de 60% das emissões nacionais, e não predominantemente na cadeia de energia. Então, é óbvio que o setor elétrico e energético tem o seu dever de casa a cumprir, mas o maior desafio, acredito, de contribuição esteja ainda associado aos outros setores
da economia brasileira. Então, numa matriz em que a gente pretende, no longo prazo, manter renovável, numa matriz em que o governo federal enxerga que permanece a presença do petróleo e do óleo, mas buscando reduzir as emissões, para que esses produtos dessa cadeia também tenham um valor de prêmio associado, aí é uma possibilidade também da gente se posicionar no mercado global. Bom, acho que seriam assim as minhas palavras iniciais aqui para compartilhar com vocês. Sintam-se à vontade em entrar em contato com a EPE. A gente está nesse momento inicial de chegada da diretoria executiva. Eu estou chegando e deve ter mais indicação de mais um diretor para fazer a composição completa das diretorias da EPE. E seguimos aí nessa transformação e adaptação nesse ambiente de transição que o governo tem sido uma pauta importante do governo, e uma das principais pautas, principalmente nos outros segmentos, biocombustíveis, né, com a lei do combustível do futuro, né, e a iniciativa das energias amazônicas, com a questão da descarbonização dos sistemas isolados e sistemas associados, tecnologias, novos arranjos para contratação de capacidade, né, buscando neutralidade tecnológica, como está acontecendo nos mercados mais maduros de capacidade. Então, acho que temos muitas coisas boas por vir nos próximos anos e fico à disposição de vocês sempre que vocês sentirem a necessidade de envolver o planejamento, trazer uma perspectiva de mais longo prazo para que vocês avaliem as condições de negócio e as oportunidades no Brasil. Obrigado. Okay, muito obrigado mais uma vez, Tiago, pelas palavras de encerramento. Ok, com isso a gente realmente chegamos ao fim. Só gostaria de terminar com alguns agradecimentos. Primeiro, para a Feijão, na pessoa do vice-presidente Luiz César Caetano e todos os demais representantes aqui, que apoiou bastante nosso evento pelo segundo ano seguida. Gostaria de agradecer a Shell, que é a patrocinador premium anual da Britcham, representada hoje aqui por Pablo Cuesta e Olivier Vambassi, que foram nossos palestrantes mais cedo, e também a BP, patrocinador desse evento, representado pelo Adriano. Muito obrigado, Adriano, e outros representantes. Também gostaria de agradecer os outros palestrantes do dia de hoje, começando com Adriano Lima, da VAST Infraestrutura, a Karine Fragoso, da Feijão, Gabriel Kropsch, da Biogás, professor Paulo Miranda, da ABH2, Ricardo Carvalho, da BP Bunge, Rafael Moura, da NP, Fábio Alcunzo, do UKEF, a Roberta Montalvão, da BNB, e, por final, as palavras de Tiago Prado, da EPE. Também, Ana Paula, muito obrigado, vindo de São Paulo, seu apoio é sempre muito bem-vindo. O Anjum, que abriu o evento para a gente hoje. E o Léo e Monique, que é o nosso presidente e vice-presidente do Comitê de Energia. Muito obrigado por todo o seu trabalho para fazer esse evento. E nossos brilhantes mediadores, Clarice, meu vice-presidente no Rio, e Fábio, fez um excelente trabalho. Muito obrigado por tudo.
Então, eu convido todos para conhecer um pouco sobre os próximos eventos do Bridgem, lá no nosso site, www.bridgem.com.br. Nosso próximo evento aqui no Rio vai ser um outro evento bem tradicional aqui no Rio, que é o Personalidade do Ano, que vai ser já agora em 21 de novembro, vai ser na Casa da Arte e Cultura Julieta de Serpa, e nossa homenagem esse ano vai para a embaixadora do Reino Unido, Stephanie Alcock, que é a primeira mulher embaixadora do Reino Unido em toda a história da diplomacia entre os dois países. Então, finalzinho, já foi falado várias vezes ao longo do dia, mas a gente vai ter agora a nossa rodada de BBC. Como eu falei, é um evento bastante informal, com o objetivo de networking de vocês. Vocês que gostariam de participar, vai ser aqui ao lado. Só peço que na saída você registre seu nome. A gente tem o time do Bridgem lá na porta, que vai explicar para você como que vai ser a dinâmica. É uma dinâmica bem legal para garantir que todos nós consigam falar um com o outro. E vai ser bem divertido. Vai ter um coquetel com parte do evento também. Então, mais uma vez, muito obrigado.